Bom dia, espero que estejam bem, se cuidando e estudando. Ontem, e hoje, passei visto na tarefa de vocês e percebi que muitos de vocês não estão fazendo tarefa. Não se esqueçam que a presença nas aulas está atrelada à entrega das atividades que os professores estão pedindo, tá bom? Procurem fazer as tarefas. Eu havia dado, dentro de calorimetria, o conceito de capacidade térmica e calor específico e pedi 2 exercícios. Vou fazer a correção dos dois. O exercício 1 dizia: fornece-se 250 calorias a um corpo e, em consequência, sua temperatura se eleva de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo. Olha, capacidade térmica é uma razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ele recebeu 250 calorias, a temperatura variou de 10 para 60 graus Celsius, então variou 50 graus Celsius. 250 sobre 50, sim, 5 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Que esse corpo, ele precisa receber de calor 5 calorias para variar sua temperatura de 1 grau Celsius, certo? O exercício 2 dizia o seguinte: ao receber 240 calorias, um corpo de massa igual a 60 gramas tem sua temperatura se elevando de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que constitui o corpo. Então, vamos lá. Esse exercício fala que o corpo recebeu 240 calorias, que esse corpo tinha uma massa de 60 gramas. Sua temperatura variou de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, está variando 80 graus Celsius. Capacidade térmica, gente, depende do corpo e é uma razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Se ele recebeu 240 calorias e a sua temperatura variou 80 graus Celsius, sua capacidade térmica é 3 calorias por grau Celsius. O que significa? Que esse corpo, ao receber 3 calorias de calor, varia sua temperatura de 1 grau Celsius. Calor específico, gente, depende da substância que é feito o corpo, certo? Então, capacidade térmica é a massa do corpo vezes o calor específico. A massa não era 60, a capacidade térmica não era 3. Então, calor específico substituindo, passando 60, dividindo, eu encontro 0,05 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Que esse corpo, ao receber 0,05 calorias, se a massa do corpo fosse 1 grama, ele iria variar a temperatura de 1 grau Celsius, certo? Bem, a aula de hoje eu vou explicar exercício para vocês, mas hoje eu estou mais preocupada vocês prestarem atenção em unidades, certo? Bem, a aula anterior eu tinha dado para vocês o conceito de calor sensível e calor latente. Calor sensível era aquela quantidade de calor que provocava uma variação de temperatura no corpo. Calor latente já era uma quantidade de calor que provocava uma mudança de estado físico. Esse conceito de calor latente eu vou trabalhar na próxima aula. Hoje eu vou ficar em calor sensível, certo? Bem, então quantidade de calor sensível é a massa vezes calor específico vezes ΔT. Presta bem atenção nesse exercício. 2 unidades muito usadas para quantidade de calor é Joule, que é do Sistema Internacional, e calorias, que é o mais usual. Uma caloria, gente, corresponde a 4,2 joules. Aqui, eu coloquei 1 caloria por grau Celsius, que é a unidade de calor específico, ou 4.200 joule quilograma por Kelvin. Essa unidade aqui está no Sistema Internacional, olha, energia em joule, massa em quilograma, temperatura em Kelvin. Mas é a mesma coisa, entendeu? Só com unidades diferentes, por isso que aqui está 4.200 e aqui é 1. Como que eu vou trabalhar com essas unidades? Eu preciso ler o texto e ver quais as unidades que eu estou trabalhando para saber se eu vou usar esse ou esse. Então, preste bem atenção. Exercício 1.
Determine a quantidade de calor necessária para aquecer um volume de 2 litros de água a uma temperatura de 25 graus Celsius até uma temperatura de 100 graus Celsius em condições normais de pressão. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que ele quer a quantidade de calor que vai provocar uma mudança de temperatura. Então, eu quero quantidade de calor sensível. Vai mudar a temperatura de 25 para 100. Então, vai haver uma variação de temperatura de 75 graus Celsius. Porém, eu sei que a quantidade de calor sensível é a massa vezes calor específico, vezes ΔT. Soninha, mas é massa, o que eu vou fazer com 2 litros? Por isso que nos dados ele vai te dar densidade. O que significa que a densidade da água é 1 kg por litro? Que 1 litro de água tem uma massa de 1 kg. Então, 2 litros de água tem uma massa de 2 kg. Certo? Bem, vocês estão percebendo que aqui a variação de temperatura vai ser 75 graus Celsius. Então, ao usar o calor específico, tá vendo que aqui está em graus Celsius? Você não vai usar o Kelvin, você vai usar graus Celsius, tá vendo? Porque aqui está em graus Celsius. Então, o calor específico que você vai usar aqui vai ser 1. Se você vai usar 1, você vai achar a resposta em calorias, certo? Que energia em calorias. A massa tem que ser em grama. Nós não havíamos falado 2 kg de água, então 2.000 gramas. Então, olha, como que eu vou achar a quantidade de calor? 2.000 gramas, massa. Calor específico 1, certo? Variação de temperatura 75 graus Celsius, 100 menos 25. E a quantidade de calor, efetuando essas operações aqui, vai dar 150.000 calorias, que seriam 150 quilocalorias. Outro exercício que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção em unidade. Olha o exercício 2. 240 gramas de água, calor específico 1 caloria por grau Celsius, são aquecidos pela absorção de 200 watts de potência na forma de calor. Considerando uma caloria 4 joule, o intervalo de tempo necessário para essa quantidade de água variar sua temperatura em 50 graus Celsius será D. Então, vamos lá. O que eu tenho de dados nesse exercício? Eu tenho a massa 240 gramas, eu tenho o calor específico 1 caloria por grau Celsius, eu tenho a potência. O que significa essa potência watts aqui? Watts é joule por segundo, certo? Então, se aqui é joule, a unidade de energia, eu não posso trabalhar aqui em calorias. Eu tenho que passar essa 1 caloria para joule. Você está vendo que aqui é 1 caloria são 4 joules? Então, a mesma coisa que se eu falasse, ó, calor específico igual 4 joule por grau Celsius. Tudo bem? Vamos lá. E ele quer o tempo em quê? Em minuto. Bem, você lembra o que era potência? Potência é uma razão entre energia e tempo. Certo? Soninha, mas que energia aí? Essa energia aqui, ó, potência, energia sobre tempo, essa energia aqui é calor, porque calor é uma forma de energia. E como que eu vou calcular então essa energia? Q igual mc delta θ. Por que aqui ele colocou delta θ e não delta t? Para não confundir com delta t de tempo aqui, ó. Bem, então vamos calcular a energia, ó, eu vou pegar 240 gramas, calor específico eu não vou colocar 1, eu vou colocar 4, lembra? Porque a potência que é joule por segundo, então 4. Variação de temperatura, 50 graus Celsius, certo? Estou querendo determinar quem? O tempo. E essa potência aqui, a potência que eu tinha falado, 200 watts, que é a mesma coisa que 200 joules por segundo. Então, olha, 200 é igual a 240, que é a massa, 4, que é o calor específico, 50, que é a variação de temperatura, ΔT, que é o tempo. Realizando as operações, eu vou encontrar 240 segundos, que, dividido por 60, como as alternativas estão em minuto, 240 dividido por 60 vai dar 4 minutos. Bem, vocês verificaram que eu coloquei 2 exercícios na aula de hoje e o meu objetivo era vocês prestarem atenção nas unidades. De tarefa, vocês também têm, olha, uma potência de 2.000 watts. Cuidado que watts é joule por segundo. É usada durante 1 minuto para elevar a temperatura de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius
de um sólido de massa meio quilo, considerando que não há mudança de fase durante a elevação de temperatura, o calor específico desse sólido em unidade de joule, quilograma grau Celsius. Então, preste atenção. Tá vendo aqui, ó? Joule. O que é 2.000 watts? 2.000 joule por segundo. 1 minuto não é 60 segundos? Olha, então se eu tenho 2.000 joule em 1 segundo e 60 segundos, que é 1 minuto, eu vou achar a quantidade de calor. Certo? Que é o quê? Em joule. Qual que é a variação de temperatura? 50 graus Celsius. Qual que é a massa? Meio quilo. É só usar Q igual MC, ΔT. Vamos ver o outro. O outro exercício é o seguinte. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo. Então, o que significa isso? 1 segundo, ela fornece 150 calorias a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, então 40 graus Celsius em 4 minutos. Opa, 4 minutos, quanto segundo tem? 4 vezes 60, 240 segundos. Então, olha, aqui eu já posso fazer uma regra de 3, ó, 150 calorias em 1 segundo, 240 segundos, X. Eu acho que, sendo calor específico sensível igual a 1 caloria por grama grau Celsius, posso concluir que a massa de água aquecida em gramas é só usar Q igual a MC ΔT. Acho que, pela essa regrinha de 3 aqui, ó, 1 segundo, 150 calorias, 4 minutos X, passa minuto para segundo, acho que usa Q igual a MC ΔT. Bem, boa Páscoa, muita paz, muito amor, muita determinação, paciência, certo? Um grande abraço para vocês.